Já faz parte do calendário de cuidados, é o mês Novembro Azul. Inclusive já entrou para a rotina de muitos homens, aquele mês de conscientização e de reforçar a necessidade de exames preventivos, entre tantos outros aspectos. Vamos falar sobre o projeto da cidade de São Bonifácio, a cidade catarinense que decidiu reforçar ainda mais esses cuidados com relação à saúde do homem. Já foi o tempo em que homem não se cuidava e tampouco ligava para isso. Mas política pública precisa sim fazer parte do calendário e entender a necessidade da preocupação com a saúde masculina. Por que não? Justamente essa é uma das iniciativas que vem sendo compartilhada direto do Congresso Conasens. Vamos falar sobre ela? Aqui comigo estão o médico Plínio Cesarino, de São Bonifácio, secretário de Saúde, Tuan Honorato. Secretário, alegria poder recebê-lo aqui no nosso estúdio do nosso podcast, o SUS Tá On, para falar sobre essa iniciativa. O Plínio também. Bom, eu queria que vocês iniciassem falando sobre essa questão. A gente sabe, muita coisa tem avançado, mas ainda assim tem muito homem que não está nem aí em cuidar da própria saúde. Não à toa vocês criaram essa campanha. Queria que o secretário iniciasse falando sobre o diagnóstico, em que momento vocês olharam e falaram não. É preciso muito mais do que apenas a campanha que se tem por aí. Nós precisamos agir. Então, oi para todo mundo, né? A questão ali do Novembro Azul, né? Hoje a gente é um município, né, que querendo ou não, né, é predominantemente rural, né? Então a gente traz essas questões, né, do homem que muitas vezes não procura, né, a saúde, né, a UBS para tratar, né, se diagnosticar, né? Eu hoje, né, estou chegando agora no município, né? Então esse é um projeto que ele iniciou-se lá no ano passado, né, com toda a equipe da saúde da família, né? Ele foi desenvolvido então em colaboração com todos os profissionais, né, que estavam lá na época, e eles trouxeram, né, buscaram justamente, né, essa questão de falar de uma forma mais natural, né, com a população, né, com esses homens, para não ir naquela palestra, né, naquela abordagem muito técnica, né, que muitas vezes ficam, né, em termos mais difíceis, né, e que o próprio homem não enxerga isso, né, como uma, uma forma certa de agir, né, ali é clara de como que ele pode trazer aquilo, né, que foi demonstrado na palestra para a sua saúde, né. Eu vou até passar agora a palavra para o Dr. Plínio, né? Ele apresentou o nosso trabalho, né? Também fez parte, né? Na época que ele foi desenvolvido, né? Para trazer alguns esclarecimentos melhores, assim, Claro. né? Fique à vontade, doutor. Como é que é essa realidade? Queria que você compartilhasse também. Certo. Então, esse projeto ele realmente foi elaborado por toda uma equipe, né? A gente teve participação ativa aí, principalmente das agentes comunitárias de saúde, né? Que fizeram a busca ativa, né? Desses homens. Como, né, o Tuan disse, São Bonifácio é um município predominantemente rural, então são muitos homens, né, que moram longe do perímetro urbano, trabalham, né, durante o dia. Então a gente precisava realmente aí de um horário, né, de um dia para tentar, né, reunir todo esse público masculino e poder falar não apenas, né, sobre câncer de próstata, que geralmente é mais focado no Novembro Azul, mas da saúde de maneira geral, né? Tanto saúde cardiovascular, questões relacionadas, né, a alcoolismo, a saúde mental, que na maioria das vezes tem aí um certo preconceito, até mesmo um tabu entre essa população. E que incide muito, né, Sim. doutor? Ali na questão da realidade rural, né? Com certeza. Então, durante aí alguns meses, a equipe, né, especialmente as agentes de saúde, fizeram a busca ativa desses homens. Programamos então, né, um local para poder fazer não uma palestra, mas uma conversa, né? E essa conversa foi aí instruída pelo meu colega, Dr. Gustavo, que conversou, falou, né, sobre a saúde do homem de maneira geral e pôde aí, né, sensibilizar, né, esse público de maneira lúdica, participativa também,
a estar realmente, né, se preocupando mais, né, com a saúde. Durante nessa palestra teve aí um cadastro, né, para uma coleta de exames posteriormente, e esses exames, né, os exames de rastreio, foram depois os resultados, né, desses exames a gente conseguiu aí estar separando, filtrando, triando, né, essa população masculina para posteriormente aí estar chamando numa consulta médica ou mesmo orientando, né, de maneira mais efetiva, assertiva, né? Então a gente propôs ali uma participação, né, de pelo menos 90% da população masculina e a gente conseguiu esse resultado. São Bonifácio é um município aí que tem cerca de 3 mil habitantes, então a gente conseguiu aí mais ou menos uma participação de mais ou menos 500 homens, né? Desses, né, a grande maioria acima de 45 anos, que é a população alvo aí do projeto. Então a gente ficou bastante feliz aí com o resultado, né, a adesão realmente da população, e conseguimos aí, né, rastrear algumas doenças crônicas, alguns problemas crônicos, até mesmo, né, rastrear câncer de próstata e bem inicialmente, né. Conseguimos aí também que alguns homens agendassem consultas para falar sobre questões de alcoolismo, saúde mental. Então, realmente foi um projeto bem bom e trouxe aí, né, a participação da população muito bem feita. O legal é que, bom, é um aspecto que a gente inclusive tem conversado aqui durante outros episódios, em que você deixa de atuar sobre a saúde curativa e passa a focar na prevenção. É o aspecto pura e simplesmente da saúde e instituir essa rotina de cuidados, que é algo que muitas vezes está mais inserido ou mais próximo de grandes centros, quando você tem uma população mais urbana, e até mesmo pela própria mentalidade, né, que a gente sabe muitas vezes. E há essa percepção, doutor, de que os homens passaram a aceitar ou estarem mais adeptos a essa ideia de uma rotina de cuidados, de exames constantes, porque isso às vezes já está mais inserido na rotina, entre outros aspectos, a outros centros. Como é que foi lá na realidade de vocês? Sim, a gente percebeu, né, uma maior adesão dessa população. A gente sabe que, né, como você mesmo disse, o homem naturalmente tem, né, essa questão aí de não procurar médico, vai só quando a coisa tá bem feia, e essa necessidade realmente de cumprir aí, né, a vontade de prevenir, né, de buscar realmente antes, né, que o problema aconteça, percebemos que houve aí uma maior adesão. É lógico que é um processo ativo, né, que tem que ser feito ativamente. Então a gente pretende aí, né, posteriormente, esse ano, o ano seguinte, tá mantendo, né, esse projeto para poder realmente estar ali se tornando uma coisa realmente, São Bonifácio tem lá o Novembro Azul e sempre, né, a participação do público masculino é bem grande, né. Legal. Secretário, bom, é interessante observar a importância e necessidade, né, da manutenção dessas políticas públicas e na articulação, não apenas de uma iniciativa do município, mas que isso persista e continue ao longo de outras gestões, para que seja um trabalho contínuo. Acredito que essa é uma premissa e uma preocupação da gestão, não apenas do senhor enquanto está à frente da pasta, mas de toda uma equipe que quer continuar esse trabalho que segue, né? Com certeza, eu fiquei muito feliz, né, em já chegar no município e ver, poxa, né, a equipe ela se preocupa com o cuidado, né, dos pacientes. É muito legal essa iniciativa, né, de tentar uma forma diferente de abordar os homens, né, e o quantitativo que a gente trouxe, né, se eu não me engano foram 500 homens, né, aproximadamente que participaram. Então, em um município de 2.900 habitantes, 500 homens, né, é uma parcela muito significativa, né, da população. Então, com certeza, né, o SUS, querendo ou não, né, nós lá na atenção básica, a gente tem que priorizar sempre, né, o cuidado preventivo, a orientação, né, para que a gente consiga tratar melhor esse paciente e reduzir custos, né, querendo ou não, porque quando a gente trata a prevenção, ela é muito mais barata do que depois a gente ter que cuidar, né, às vezes de um paciente que evolui ali seu quadro clínico para uma questão um pouco mais séria, né. Então, fico muito feliz, assim, e até muito satisfatório, né, ver esse conjunto, assim, da equipe, né, trabalhando, né.
poxa, botamos as agentes comunitários de saúde para desenvolver junto, né? Enfermeira, médico, então é muito gratificante, né, ver. E com certeza a gente, né, daqui para frente só vamos subir, né? Que legal. Como dizem, né, o céu é o limite, né? Que legal. Plínio, quer uma palavra final, justamente para agradecer o envolvimento da equipe, dos demais colegas aí que também pegaram junto para que esse projeto, essa iniciativa, não só ganhasse espaço de reconhecimento aqui, para que você pudesse fazer a apresentação, mas é um trabalho e um esforço em conjunto. Com certeza. Acho que a equipe aí é o foco, né? Aproveitar aí esse momento para agradecer realmente a toda a equipe, né? A gente citou aí as agentes de saúde, né? Mas, como o Thor mesmo disse, né? As técnicas de enfermagem, né? As técnicas de enfermagem que fazem as coletas também, o pessoal do administrativo, enfim, realmente todo mundo, né? Do posto ali, da unidade, né? Da saúde, né? Envolvida aí nesse projeto bem bacana. Que legal. Quero então, portanto, agradecer ao Plínio Cesarino, médico lá de São Bonifácio, e ao secretário da cidade, secretário de saúde, Tuan Honorato, conversando com a gente aqui direto do nosso podcast, o SUSTA-ON. Senhores, obrigado, bom retorno, e assim a gente fecha mais esse episódio compartilhando iniciativas que foram referência na Mostra Brasil Aqui Tem SUS, direto do Congresso Bonazense. Obrigado, e você segue acompanhando muitos conteúdos aqui na nossa playlist.